Muito bem. Semana passada nós iniciamos o assunto de soteriologia. Eu falei que eu ia reformular o slide porque tinha ficado ruim, né? Então a gente falou sobre a salvação. Semana passada nós falamos sobre o que é salvação, a necessidade da salvação, tá? Então a gente viu que a salvação é um termo inclusivo, onde abrange alguns aspectos, tem o passado, presente e futuro. E a gente viu o termo soteriologia. O que é soteriologia? Que é a doutrina da salvação. A gente terminou a aula falando sobre o autor da salvação, porque a gente não pode deixar de lado de falar do autor da salvação, se a gente quer ter conhecimento da salvação. Então, nós vimos a exaltação de Cristo, as coisas contidas na exaltação de Cristo e os resultados também dessa ascensão e exaltação de Cristo. E aí a gente viu que ele não está apenas no céu, mas está espiritualmente presente em toda parte. Ele levou o cativo ao cativeiro. Nós estudamos um pouquinho mais profundo esse assunto. Ele entrou para o seu ministério sacerdotal no céu e ele concedeu dons espirituais aos seus e derramou o seu espírito sobre o seu povo. E hoje nós vamos começar a aula falando sobre a provisão da salvação. Então, Deus providenciou a salvação para o ser humano. Então, nessa provisão, Deus ele quis fazer algo para restaurar o que tinha sido perdido. A gente sabe, a gente estudou em antropologia que o homem ele é pecador, o homem ele não merece o céu, mas de acordo com a misericórdia de Deus, ele providenciou a salvação para nós. Então, um Deus justo e amoroso prepara a salvação para ter a sua obra-prima novamente em comunhão com ele. Ou seja, o pecado separou o homem de Deus e ele providenciou essa religação, tá bom? Se você tiver acesso, o material tem mais detalhes, tá bom? Esse material já está nas nuvens aí. O pessoal da mídia já subiu o material, tá bom? Se você quiser imprimir, então tá lá. Ele tem mais detalhes. Então aqui a gente vai ser bem sucinto, bem rápido, para que a gente possa chegar na conclusão daquilo que nós temos como propósito do assunto, tá bom? Então, Deus preparou esta salvação. Então, quando chegamos à doutrina da salvação, a teologia natural nos falha completamente, onde ela pode apenas nos ensinar que existe um Deus e que ele é criador e que ele é soberano. E que de algum modo todos nós somos responsáveis perante ele. É verdade que tal conhecimento torna o homem indesculpável, torna o homem que não consegue se salvar, pois ele precisa buscar a Deus. E buscar a Deus é necessário para a salvação. E se a salvação é a grande obra espiritual de Deus, com base com a relação ao homem, como todos afirmamos constantemente, é razoável crer que ele havia ter um propósito, um plano ou um programa definidos. Então, quando o homem pecou, lá no Éden, Gênesis 3, 5, que é onde começa a primeira profecia messiânica, ele já está preparando a salvação do ser humano. Então, esse Deus justo e amoroso prepara a salvação. E qual que é o propósito da salvação? Por que Deus ele providenciou a salvação? Existe um propósito. E o que é propósito? É a intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio ou um objetivo. Por que você acha que Deus providenciou essa salvação? Sendo que ele é Deus, ele não precisa do ser humano. Vamos lá, um de cada vez, igual a semana passada. Agora tem mais gente, agora fica mais confuso. Ouvir. Por que Deus providenciou a salvação? Por que ele preparou a salvação para o ser humano?
Porque ele amou o mundo. Que mais? Por que que Deus providenciou a salvação ao ser humano? Quem mais? Porque quer ter comunhão. Olha só que Deus, ele é relacional. Deus, ele é um Deus de relações. Ele gosta, ele tem relação desde o início. Ele já tinha comunhão e relação com o homem. Mas o pecado separou. E só que ele é justo. Ele é fiel. Então, ele quer manter a sua amizade, a sua comunhão com o ser humano. Mas o ser humano em si não consegue ultrapassar esse abismo do pecado. Então, Deus preparou esta salvação. Então, existe um propósito, e através da sua presciência, Deus tinha plena consciência de que o homem iria cair em pecado e se arruinar completamente antes mesmo de criá-lo. Deus já sabia. Deus já sabia. Mesmo assim, ele criou o homem para a sua glória e propôs e planejou uma maneira de redenção quando nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu e tinha um propósito. Efésios 1:4, quem achar pode ler para a gente. Nós vamos ler poucos textos, mas no material tem mais textos, como eu disse para os irmãos. Só para a gente otimizar o nosso tempo. Efésios 1:4, quem tiver a voz alta e puder ler para nós, nós agradecemos. Santos e irrepreensíveis, Deus propôs e planejou, nos elegeu, nos escolheu em Cristo, tá bom? Propósito de Deus na natureza humana. Existe um propósito de Deus na natureza humana. A queda do homem ocasionou a perda da sua inocência e santidade originais, mas não o privou de todo o seu conhecimento espiritual. Nós conhecemos várias histórias e de homens e mulheres que não tiveram conhecimento com o Evangelho, mas sabem que existe um Deus. Por quê? Isso é característica do ser humano que Deus deixou no ser humano. Uma tribo indígena que não tem conhecimento, ela sabe que existe um Deus. Através dessa característica do ser humano. Então, é o conhecimento de Deus. E também o conhecimento do pecado. Ele sabe que existe uma consequência pelos atos errados que ele faz. Agora, a diferença que faz é assim, é o conhecimento do pecado. Existem pessoas que não têm conhecimento algum do pecado, mas ele sabe que algumas coisas são erradas. Por exemplo, deixa eu tentar ser mais claro. Algo que eu faço, que eu conheço a palavra de Deus e faço, e que eu sei que é pecado, muitas vezes para o outro não é pecado porque ele não conhece que é pecado. Então, para ele é normal, por quê? Porque ele não sabe o que é pecado. Determinadas coisas pequenas, sutis. Tá bom? Então, mas Deus, ele deixou isso na natureza humana. E a necessidade de sacrifício. A gente encontra vários povos que no decorrer da história eles sacrificavam para os seus deuses, né? E a gente vê isso na Bíblia em várias situações. Lembra lá de Elias e os profetas de Baal? Existia ali também aquela questão do sacrifício. E aí a gente não precisa voltar ao assunto que já foi falado aqui nos domingos anteriores. Mas existe a necessidade de sacrifício. O homem sabe disso. E nas Escrituras? Nas Escrituras, como o Novo Testamento é o cumprimento e explicação do Velho, temos que nos voltar principalmente para o Velho Testamento, para a revelação do propósito de Deus. E então na lei já existia, referimos aqui a legislação mosaica conforme encontrada no Pentateuco. Então, Deus ele estabeleceu leis para que o povo seguisse aquelas leis acerca da salvação. Então, eram aplicações e que Deus fez um pacto com a nação de Israel, mas a nação de Israel falhou. Ela não
cumpriu, ela não seguiu. Nós sabemos isso. Os profetas, então a lei e os profetas. Gênesis 3,15, Romanos 11, 26, 27. Lê Romanos 11, 26, 27, alguém por gentileza. Se quiser vir até aqui, o microfone está funcionando. Tá bom? Por favor. Então, Romanos 11, 26 e 27. Quem achar pode ler. Como está escrito, tá bom? Então, os profetas deixaram isso daí bem claro. Então, Isaías 53, 12, Isaías 53, 10 e 12. O plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? Existe um plano. Então, primeiramente, Deus providenciou. Mas quando a gente pensa em alguma coisa, em projetar alguma coisa, nós precisamos de uma estratégia, de um plano. E com Deus não foi diferente. Deus teve um plano total para trazer a salvação ao ser humano. E o plano nada mais é que um planejamento de como chegar ao objetivo do projeto da salvação. Então, aquele que opera de maneira ordenada a natureza, não deixou a salvação do homem a cargo de experiências acidentais e incertas. As Escrituras nos mostram que ele tem um plano definido para a salvação. Podemos acrescentar que ele tem um só plano e que todos terão de ser salvos da mesma maneira. O que isso quer dizer? Que a salvação é em Cristo Jesus. Todos precisam ser salvos através da pessoa de Cristo Jesus. Amém? Todos precisam ser salvos através de Cristo. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Nós vamos ver aqui algumas coisas da questão de eleição, vocação, chamado e predestinação. Nós vamos estudar um pouquinho aqui, ainda hoje, se der tempo. Mas a maneira de ser salvo é somente uma, através da pessoa de Cristo. E a revelação do plano de Deus. Como que Deus revelou o seu plano? Como ele tornou a ser conhecido? Quando nos voltamos para as Escrituras, para uma revelação do plano de Deus, logo descobrimos que precisamos estudá-las como um todo, se realmente desejamos conhecer o seu plano. Não adianta eu pegar um versículo isolado para buscar a salvação ou para buscar o plano de Deus. A Bíblia, ela está completa e toda levando para este plano, para este esquema de salvação. Então, em nenhum outro lugar, este princípio mais importante do que existe, então, o princípio mais importante do que o estudo da palavra, da doutrina da salvação. Devemos estudar com profundidade, se quisermos saber o plano de Deus. Estudar. E estudar, irmãos, não é simplesmente ler. Chegar aqui, vamos fazer um plano de leitura anual da Bíblia, onde a gente vai ler de Gênesis a Apocalipse. Não é simplesmente ler. Estudar é você debruçar, ver as referências, pegar ali assuntos que são ligados, para você poder chegar à conclusão e ver que Deus tem um plano para nós. Então devemos estudar com profundidade, se quisermos saber o plano de Deus. Devemos estudar. E qual é o esquema do plano de Deus? O esquema do plano de Deus. O arrependimento é necessário para a salvação. Este é o ponto-chave para a salvação. Nós cremos em Cristo, porém, existe o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos. Por quê?
é o arrependimento que nos leva a esta salvação, mas não apenas como uma preparação do coração, e não como um preço pago pela dívida, pela dádiva da dívida, da vida eterna. Ou seja, precisa do arrependimento e da fé, que a fé é a única condição para a salvação e é uma dádiva de Deus. O Espírito Santo é o agente da aplicação da salvação à alma individual. Você só tem arrependimento se você tem fé. Você acredita, você tem fé que é Jesus Cristo que nos salva e pelos nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, nós precisamos, então, nos arrepender dos pecados que nós temos para, então, ter a vida de acordo com o plano de Deus. E quais são os métodos de Deus? Quais são os métodos de Deus? Os métodos de Deus, eles têm suas aplicações no decorrer da história da humanidade, passado, presente e futuro. E qual é o objetivo desse tempo de preparação, que são em tríplice, eram 3, presente, passado e futuro. No passado, como que Deus apresentou a salvação? Como Deus apresentou a salvação no passado? Vamos lá? No período adêmico, ou seja, lá em Adão e Eva, o que Deus apresentou como salvação? Deus apresentou ali que o homem precisava lavrar aquela coisa toda, mas que ele precisava de sacrifício. Deus fez o primeiro sacrifício. Qual foi o primeiro sacrifício? Deus fez o primeiro sacrifício. Qual foi? Vocês lembram? O cordeiro, porque aí ele vestiu. Então, Deus, ele providenciou, submetendo os mais simples aos testes e avisou sobre as consequências da desobediência. E lá em Gênesis, vamos lá. Lá em Gênesis, depois da queda, Gênesis 3, nós vemos aqui, então, que Deus ali perguntou e viu, né, que eles estavam nus e eles fugiram. E Deus pergunta, mas por quê? Versículo 11. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e eis que entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da sua vida. Aí vem a profecia messiânica, que porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e ela te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei de sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome, de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão, e a sua mulher os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se removia para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui a gente viu que Deus fez ali o sacrifício para então cobrir ali a nudez de Adão e Eva. E o homem falhou. O período antediluviano, lá antes do dilúvio, aonde Deus lançou ali a sua justiça, a sua ordem, né, de fazer ali a arca para salvar a humanidade. E Noé, ele anunciou, ele pregou, ele falou sobre a justiça de Deus, e foi dada ao homem a oportunidade de mostrar que a consciência é suficiente para levá-lo de volta para Deus. Mas o homem falhou. E no período pós-diluviano, quando Noé saiu da arca, Deus lhe pediu para instituir o governo humano. E o homem deveria ser governado por Deus, e os homens deveriam ser direcionados para que, através deles, Deus imputasse as leis santas e justas. Mas o que aconteceu com o homem? Ele falhou. Os homens constituíram uma grande federação e erigiram uma torre, a Torre de Babel, aonde eles adoravam ídolos e tal. Ou seja, a natureza humana era insuficiente para conhecer de Deus, para ter a salvação. O período patriarcal, Deus agora chamou Abraão para deixar o seu país e a sua parentela e seguir a Deus em uma nova terra. Mas a única condição ligada a essa promessa de estar junto com Abraão, né, e abençoar e ser abençoado, os seus descendentes deveriam permanecer na terra de Canaã. E também os homens, eles falharam, porque cada um foi para o lado, para o Egito, né? Cada um foi para um lado, e aí desobedeceram a Deus. E o período da lei mosaica, que a gente já falou aqui no começo, onde a lei de Moisés, Êxodo 19, onde no Monte Sinai Deus propôs um pacto de obras e o povo aceitou. Prometeram fazer tudo o que o Senhor falou, mas falharam. Vamos lá para Êxodo? Êxodo 19. Êxodo 19, 7 e 8. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O povo prometeu e não cumpriu. Parece a gente no começo do ano, né? Fazer aquele voto com Deus.
e a gente vai lá e falha. Então, o homem falha. Então, o homem ele não tem condições de se salvar, porque ele é falho, ele não consegue, porque a salvação é somente na pessoa de Cristo. No presente, então, a gente viu que foi no passado, agora no presente, os métodos de Deus, Deus agora oferece salvação através de Jesus Cristo, e a todos os homens, tudo que está exigido de qualquer pessoa, é que aceite que Deus providenciou em Cristo a salvação. Romanos 3, 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, no presente, a justificação é em Cristo Jesus. Não há outro. Deus oferece a salvação através de Cristo a todos os homens. E no futuro? No futuro, a maior mudança ainda é prometida para o reino, para o período do reino. Cristo deve reinar em todas as áreas às quais o pecado entrou. E eu não vou entrar aqui em escatologia, é mais um módulo que nós vamos ter no nosso estudo da Escola Dominical, nosso projeto. Mas em escatologia a gente vai estudar sobre essa questão do reino, sobre o que vai acontecer, tá bom? Mas o período continuará, ou melhor, começará com um mundo convertido, pois Cristo vai julgar os exércitos que vierem contra ele no Armagedom. Julgará as nações que os enviaram e acorrentará Satanás. Então não perca a aula de escatologia para maiores detalhes. Deus providenciou a salvação integralmente ao homem. A aplicação da salvação. Então ele teve um projeto, ele planejou, ele fez ali o seu projeto, elaborou o plano para executar a salvação, e nós precisamos ver agora a aplicação. Então, nós vemos então que o homem é pecador, o homem não consegue ser salvo por si mesmo, que Deus ele viu isso e preparou, providenciou a salvação, que nessa salvação ele planejou, arquitetou para que o homem pudesse ser salvo. E agora nós vamos fazer a aplicação desta salvação. Então, a provisão da salvação é encontrada inteiramente em Cristo. Então a salvação ela é em Cristo, não há outro, porque Ele pagou a dívida que era nossa. Ele pagou a dívida que era nossa. Ele nos reconciliou com Deus e Ele satisfez completamente as exigências de um Deus santo, de uma lei santa. Nossa redenção está nele. Não há salvação em nenhum outro.
Cristo, ele sofreu pelos pecados de todo o mundo. E ele se ofereceu para salvar a humanidade. E existe nessa doutrina da eleição alguns decretos. E nós cremos nesse decreto, que é o seguinte, que Deus tem o decreto de criar, ele criou, e ele permitiu a queda, ele proveu a salvação para todos, e ele aplica a salvação a alguns, ou seja, aqueles que creem. Tá bom? Então, a salvação é aquele que crê em Cristo Jesus, que se arrepende, como a gente viu, que tem fé em Cristo. Este ponto de vista é naturalmente dentro da eleição de Deus, daqueles escolhidos de Deus. E ele escolheu todos na sua presciência. Por eleição, entendemos aquele ato soberano de Deus em graça, pelo qual ele escolheu em Jesus Cristo, para a salvação todos aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. Então, Lucas capítulo 6, versículo 13. Alguém pode ler para nós, por gentileza? Lucas 6, 13. Ali está a escolha, né? Deus elegeu ali aqueles homens, Jesus Cristo elegeu aqueles homens para uma tarefa, para uma missão. Efésios 1:4 fala sobre a filiação, 1:4 e 5. Efésios 1:4 e 5. Assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele nos escolheu, ele nos filiou para uma tarefa particular, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a missão da igreja? Anunciar o Evangelho. Não tem outra missão. Existem formas diferentes de anunciar o Evangelho de Cristo. E aí as formas são diferentes da essência. A essência é anunciar Jesus Cristo como Salvador. Eleição e presciência. Agora nós entramos em algo que é bem conflitante, aonde nós vimos aqui que Deus, ele escolheu, ele já sabia de antemão, tá bom? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para ser dele, para ser santos, separados. Deus não tinha obrigação alguma de eleger ninguém. Eleição é um ato soberano, porque não resultou de nenhuma pressão feita sobre Deus. Em sua presciência, ele tem consciência do que cada um vai fazer com esta capacidade restaurada, e elege os homens para a salvação em harmonia com o seu conhecimento e escolha que fazem a respeito dele. Ou seja, aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador. E em sua presciência, então, ele elegeu, e existe a predestinação. Eleição e predestinação. O que é um predestino? Você imagine agora um lugar que você queira ir muito viajar. Miltinho, para um lugar que você quer viajar muito. Vamos falar que já que o Miltinho viajou há pouco tempo. Miltinho, para onde você gostaria de viajar? Fernando de Noronha. Que legal. Aí, Miltinho vai lá na rodoviária, ou vai lá no aeroporto, ou entra no site, compra a sua passagem. Quer dizer que ele vai chegar em Fernando de Noronha?
Ele comprou a passagem, pagou. Quer dizer que ele vai chegar lá? Seja honesto, gente. Vamos lá. Não, né? Não quer dizer. Ele comprou ali a sua passagem e já tem um pré-destino. O ser humano, ele foi criado com um pré-destino. O pré-destino do homem é ser para a glória de Deus. E a glória foi quebrada através do pecado. Ou seja, o homem, ele tinha um pré-destino, só que ele não consegue chegar no seu destino se não tiver a passagem que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o Evangelho de Cristo. Então, ele precisa... muitas coisas podem acontecer no caminho, então ele precisa ir pelo caminho que é o caminho do céu. Algo que eu, em conversa ontem com um amigo, ele falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. O irmão dele, ele já tem aí os seus 30, 35 anos, e o irmão dele, ele tem uma vida normal, ele não é crente, e depois de mais de 30 anos decidiu ter um relacionamento com outro homem. E a frase que ele disse ao irmão é a seguinte: você está num caminho que no final tem um muro, e você está num carro a todo vapor. No final tem um muro, você vai bater e vai morrer. E ele virou espírita também. No final, você vai bater e vai morrer. E eu estou te apresentando um caminho que você não tem esse muro no final, que é Jesus Cristo. A vida em Jesus. Então eu fiquei pensando, já comecei a imaginar o caminho com o muro no final. Assim tenho 2 irmãos que também não são crentes, e da mesma forma eu já lembrei deles. Eles estão num caminho que no final tem um muro, que vai bater e vai morrer. Eles precisam de Jesus. E todo aquele que não tem Jesus Cristo não está num caminho sem um muro, que é o caminho eterno para o céu. Então esse pré-destino já foi dado a todos os homens. Jesus Cristo morreu por todos os homens. João 3,16 está falando que Deus morreu por todo o mundo, o cosmos, todo o mundo. Mas o homem prefere andar naquele caminho que tem um muro no final. Infelizmente, nós precisamos anunciar. Então, quando aplicada a redenção, isso significaria que na eleição, Deus decidiu salvar aqueles que aceitarem o seu Filho e a salvação oferecida, e em predestinação ele determinou eficazmente cumprir esse propósito. Vamos lá para Efésios 1:5. Efésios 1:5 nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo agora, nós vamos ao 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. A prova do ponto de vista da eleição. Primeiro, porque a eleição é baseada na presciência de Deus. Romanos 8, 28 a 30. Vamos lá, Romanos 8, 28 a 30.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, Deus elegeu baseado na sua presciência. E também porque Cristo morreu por todos os homens, como eu disse aqui. Então, Cristo morreu por todos os homens. Vamos ver lá, 1 João 2,2? 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Por quê? Para salvar a humanidade. Para salvar. Porque se a gente fala que é só por uns e para os outros não, o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a salvação da humanidade. E qual é a justiça de Deus, né? Por causa da justiça de Deus, qual seria a justiça de Deus ele escolher um para a salvação e o outro para o tormento? Qual é a justiça? Entende? Então, assim, a justiça de Deus, ela credencia que ele elegeu todos para a salvação em Cristo Jesus. Ele predestinou todos para a salvação. Só que ele não é aquela pessoa que exige que você faça aquilo e você vai fazer querendo sim ou não na questão da salvação. Existem casos na Bíblia que a gente encontra, por exemplo, Jonas, que Deus ele providenciou que tudo acontecesse para que ele fosse para o destino que Deus mandou lá para Nínive, ou melhor, lá para Tarsis. E aí, para Nínive, onde os ninivitas precisavam vir da salvação. E porque inspira atividade missionária. Ou seja, se nós não anunciarmos o Evangelho, como nós vamos levar aquelas pessoas que precisam de Cristo, os eleitos de Deus, para a salvação? Eu creio na eleição e predestinação desta maneira aqui apresentada, porque Deus elegeu baseado na sua presciência. Cristo morreu por todos os homens por causa da justiça de Deus e também sobre essa questão missionária. Nós precisamos fazer missões. E a vocação? A vocação é a doutrina do chamado de Deus. E as Escrituras, as Escrituras indicam que a salvação é oferecida a todos, é oferecida aos predestinados, como a gente viu aqui, e a todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, a todos que nele crê, e também aos confins da terra, e a quantos encontrares em todos os lugares. Mateus 22, 9. Mateus 22, 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. Então, todos precisam ouvir e nós precisamos convidar a todos para o Evangelho de Cristo. A vontade do homem é o único obstáculo à salvação de qualquer pessoa. Deus não dá a um homem a vontade de fazer o bem e deixa o outro sem ajuda neste aspecto. Então, a salvação, ela também não é tomada. Vamos falar também isso mais para frente sobre a doutrina ali da certeza da salvação, ainda nesta matéria de soteriologia. A certeza da salvação, Deus não toma. Deus deu a salvação, Ele não toma. Tá bom? Ele não toma.
E qual é o objetivo do chamado? Em poucas palavras, Deus não chama os homens para a reforma de vida, para boas obras, para o batismo, para serem da igreja, etc. As coisas para as quais ele chamou o homem são arrependimento e fé, como nós vimos. E quando a pessoa tem fé e é arrependida, ela vive, aí sim, ela vive em boas obras, ela vive uma vida que agrada a Deus, e aí ela é transformada, não reformada, mas transformada. É diferente a transformação da reforma. E para encerrar, o significado de chamado, ele chama os homens diretamente através da palavra de Deus. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2:14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que nós devemos estudar a Bíblia, é por isso que nós devemos fazer a Bíblia chegar em todas as partes do mundo, porque é através da Bíblia, do conhecimento de Deus. A Bíblia, ela é clara e chama os homens. Ele chama também os homens pelo seu Espírito. E o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado e da justiça, que o homem precisa vir até a Deus. João 16:8. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E aí Jesus Cristo está falando do Consolador, do Espírito Santo. Ele chama os homens através de seus servos. Então, nós também levamos o Evangelho, né, àqueles que precisam ser chamados por Deus. Nós encontramos lá Jonas, como a gente deu o exemplo aqui, Jeremias, tá bom? E, por fim, ele chama através do modo providencial como trata os homens. A sua bondade serve para levar os homens ao arrependimento, mas, se não conseguir, então os seus juízos deverão fazê-los. Isaías 26:9. Isaías 26:9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Que Deus nos abençoe, e semana que vem nós vamos continuar o nosso estudo, e nós vamos falar sobre a certeza da salvação. E na última aula nós vamos falar sobre o plano de salvação. Nós vamos ter um esboço para você utilizar para levar o Evangelho com simplicidade para aqueles que precisam da salvação. Que Deus abençoe.